Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Transformação Digital em Marketing. Para tratar desse assunto, o nosso convidado é Miguel Noronha Feio, que é professor em cursos de MBA em Planejamento Estratégico e Marketing, especialista em inovação, palestrante e consultor de negócios. Olá, Miguel! Muito obrigado pela sua presença em nosso canal de podcast O Marqueteiro, falando de um assunto tão importante e tão atual que é transformação digital em marketing e vendas, né? Muito obrigado, Zenoni. É um prazer estar aqui com você. Espero que esse nosso podcast enriqueça, traga novas informações, que a gente consiga aqui compartilhar algumas ideias. E o tema que você coloca da transformação digital, é, se você pensar, nós estamos quase no ano de 2023 e nós estamos quase há 30 anos nessa questão da transformação digital. As pessoas acham que transformação digital é uma coisa nova. Mas se você pensar, vamos fazer um recorte dos últimos 22 anos, nós somos hoje mediados ou de alguma forma formados por empresas como Apple, como empresas como Microsoft, como empresas como Google, como empresas como Amazon. Então, se você pensar que a Amazon e a Google é de 2000, mas se você pensar que a Apple e a Microsoft vêm ali pela década de 80, nós estamos falando de transformação digital há 30, 40 anos, Enone. E claro, você me diz, veio a Covid, veio a pandemia, as pessoas tiveram que se isolar, e aí nós tivemos que, de alguma forma, agora trabalhar em home office, ou as empresas tiveram que melhorar a sua capacidade logística, tanto a logística de entrega como a logística reversa, né? E aí você diz, bom, então tá, então agora tudo é digital. Não, as pessoas têm que notar que esse processo é um processo que começa lá em 1960, quando o Kennedy, nos Estados Unidos, cria o grande projeto de levar o homem para a Lua. Então, fundamentalmente, os militares americanos criam as redes, a ARPANET, a NASA cria toda essa parte de tecnologia que vai dar o satélite, que essa é a grande questão da geolocalização, do satélite, que hoje as pessoas veem o Google Earth, né? Como é fácil, a gente entra aqui e tal. Mas tudo isso tem uma origem, e claro que nós, com esse processo de globalização, com esse processo de interdependência das cadeias de abastecimento, você nota o impacto que houve com o fechamento, como países como a China. Você vê agora o impacto que houve também com a guerra da Rússia com a Ucrânia, por exemplo, na cadeia de abastecimentos de fertilizantes, de grãos. Você viu o que aconteceu, por exemplo, com a indústria de semicondutores, ou seja, nós hoje não temos semicondutores para produzir toda a oferta ou toda a demanda de produtos eletrônicos, como carros, celulares, computadores, antenas, internet das coisas. Então, a transformação digital não é um fenômeno novo, realmente não é um fenômeno novo. Mas com essa globalização, com a interdependência das cadeias de abastecimento, com uma sociedade vivendo em rede, porque nós hoje somos uma sociedade baseada em redes, redes de computadores que conectam centenas e centenas de profissionais, né? Seja em localidades diferentes, com níveis hierárquicos diferentes, com níveis de responsabilidades diferentes. Começamos com uma fase primeira de digitalização de processos, e agora, Zenoni, me parece que o nosso grande desafio é entender a transformação digital por meio da inteligência.
Ou seja, não simplesmente sair digitalizando o processo, porque isso os sistemas de ERP, os sistemas de CRM, os sistemas de supply chain, os sistemas de business intelligence já vem fazendo aí há 40 anos. Tá certo? Quer colocar os processos no sistema, quer ter a possibilidade de ter um sistema de tomada de decisão quase que real time e online, né? Que é basicamente o legado que a Cisco nos deixa, que é possível, né? Que uma empresa consiga ter um sistema de tomada de decisão que a cada transação ocorrida na empresa, ela consiga entender qual é o impacto que está acontecendo na sua lucratividade, no seu endividamento, né, nas suas margens de contribuição, etc. Então, essa questão da transformação digital tomou, de alguma forma, um novo rumo, porque agora não é mais opção, né, Zenoni? Não Sim. tem essa opção de você ser digital ou não. Não tem. Então, agora você é obrigado. E aí, é o que eu digo, ou vai pelo amor, ou vai pela livre e espontânea vontade, ou vai por espancada vontade. Não tem jeito, né, cara? Então, Sem dúvida alguma. as empresas entenderam que não existe hoje, né, possibilidade de você estar fora do digital. E, Miguel, de uma visão prática, como o digital tem impactado as estratégias de marketing e venda das organizações? Eu sei que não é uma resposta muito fácil, porque as organizações elas acabam em fases diferentes, né? Tem algumas que entendem a transformação digital simplesmente com alguns aplicativos, algumas ferramentas de front office. Outras incorporam isso dentro de uma estratégia organizacional. Nós temos pequenas empresas, grandes empresas, empresas gigantes, empresas que o DNA delas já é um DNA digital, e outras que está muito longe de se aproximar do digital. Mas você poderia trazer para a gente algumas aplicações, né, algumas práticas da transformação digital dentro de uma estratégia de marketing? Então, vamos pegar assim um conceito que é as sete etapas do processo de venda. Né? Se você pegar o modelo tradicional, que é primeiro definir quem são os prospects, depois qualificar, depois mandar a proposta, depois fazer follow-up, depois fazer negociação e depois fazer win-lost. Se você pegar tudo isso, né, esse é um processo, Zenoni, constituído e descrito de 1920. Eu vou repetir para você. O que nós fazemos hoje em vendas, nos nossos processos de vendas, é uma coisa que foi instituída em 1920. Nós estamos em 2022, 100 anos depois. E você me diz, mas estava errado o que foi feito em 1920? Não. Tanto é que nós continuamos utilizando conceitos como funil de vendas, top, em cima do funil, meio do funil, fim do funil. Você vê esse negócio aí pelas novas gerações utilizando. Você vai no YouTube e vê um monte de garotada falando de funil de vendas. E nós estamos utilizando uma ferramenta de 1920. Então você vê, hoje, 70% a 80% do processo de compra não envolve o vendedor. E aí eu te pergunto, se 80% do processo de venda não envolve o vendedor, porque o consumidor tem, com 2 cliques, ou com assistente virtual, ou por meio da fala, entender e adquirir as informações sobre preço, produto, estoque, data de entrega, valor do frete, entrar no site das empresas e ver os vídeos funcionando os produtos. Para quem precisa do vendedor? Você precisa do vendedor para quê? Veja uma coisa, Zenani, e tenho certeza que você já passou por isso. Você pensa em comprar um novo televisor agora para assistir a Copa do Mundo, tal, e etc. E você se apaixona por uma televisão e você entrou no Google, viu o fabricante, aí você foi lá no YouTube, viu um monte de review sobre a televisão, aí você foi no Reclame Aqui, foi um monte de coisa, foi nos sites, procurou as referências sobre aquele televisor,
E aí você chega na loja e você sabe muito mais do televisor do que sabe o vendedor, sim ou não? Sim. E você acaba ensinando para o vendedor que aquele televisor tem Wi-Fi, tem 3 entradas, tem isso e tal, porque o vendedor ele tem 50 televisores na loja e ele vai ter um conhecimento mínimo de cada um dos 50 modelos. Mas para o Zenoni, ele não está interessado nos outros 49. Ele está interessado só um. E por isso ele tem um conhecimento profundo sobre aquilo. E aí você começa a fazer a pergunta: qual é o papel do vendedor em um processo de vendas em que não se precisa de vendedor? Sem dúvida alguma. E é interessante você falar sobre isso, né? Eu estava, conforme a sua fala está acontecendo, eu lembrei do nosso livro de 2001 sobre CRM, né? Onde nós Perfeito. desenhamos os processos de atendimento e quase não falávamos sobre o digital aplicado ao relacionamento, ao atendimento. E hoje é praticamente impossível você não associar as ações de jornada do cliente, funil de vendas, ações de relacionamento, fidelização, campanhas de retenção, à ideia do digital, essa transformação digital, não é isso? Você vê que em 2001 nós nos reunimos para lançar o primeiro livro de marketing de relacionamento em língua portuguesa, né? É. Tava vindo aquela coisa do Peppers e Rogers com marketing one-to-one, e nós tivemos a sorte de nos encontrarmos lá na SPM, que era a primeira instituição que estava colocando uma disciplina de marketing de relacionamento, e em 2001 nós tínhamos como premissa, ou seja, tínhamos como desafio, capturar os dados dos clientes. Esse era o nosso desafio, ou seja, a gente precisa pegar os dados dos clientes, colocar aqui no nosso banco de dados. Então, você lembra que de tecnologia, a gente falava fundamentalmente de banco de dados, É. falava de sistemas de mineração de dados, falava de extração de dados, falava de database, né, e etc., porque a gente precisava entender para quem nós estávamos vendendo, quem era o nosso cliente, para a partir daí segmentá-los por valor ou por necessidade, interagindo com ele. Naquela época, nós tínhamos poucos canais de interação, a interação basicamente era o vendedor face a face, ou era o telefone, ou era um pouco por e-mail, para depois poder personalizar uma experiência para esses caras. Então, você veja que em 2001 nós já alertávamos, né, para o conceito de personalização e de customização, que é a entrega de experiências únicas, exclusivas, que permitem o cliente ter as suas expectativas aumentadas e, a partir daí, ele nos referenciar nas suas redes sociais, tornando o consumidor, o nosso cliente, o nosso grande vendedor. Então, se você pensar na transformação digital, nós hoje em marketing, quer dizer, marketing está em cima de tudo, né? Marketing é que direciona vendas. Infelizmente, nas nossas empresas, o marketing ainda é muito visto como comunicação, não como marketing. Então, fundamentalmente, o marketing ajuda vendas no pré-vendas e no pós-vendas. É como se o marketing fosse responsável apenas por fazer os materiais de comunicação sobre o que é a empresa, sobre o que é o produto, fazer um site bonitinho, tá lá um Instagram. Mas não, marketing é muito maior. O marketing tem que direcionar o sistema de vendas. Então, qual é o grande objetivo do marketing? Eu acho que sempre foi, né, Zenoni? Se você pegar o nosso grande pai fundador da administração de empresas, que é o Peter Drucker, ele vai dizer o seguinte: o único objetivo de uma empresa é criar um cliente, porque o cliente é a única fonte que traz dinheiro para a empresa. Não existe nenhuma outra entidade que traga dinheiro para a empresa. O cliente é a fonte única de receita. É o cliente que paga o nosso salário. É o cliente que paga o fornecedor. É o cliente que paga a nossa operação. Então, o Peter Drucker dizia:
Se o objetivo de uma empresa é criar um produto, um cliente, as duas funções fundamentais numa empresa, fundamentais, não estou dizendo que não são, as outras não são importantes, mas as duas são inovação, que nos permite ficar vivos nos próximos anos, e o marketing, que é entender o mercado. O que é marketing? Marketing é um mercado em movimento. Se você pegar a palavra marketing, você vai tirar a palavra market, que é mercado. O que é mercado? O espaço físico ou virtual onde se fazem as transações, onde se encontram os clientes, concorrentes e fornecedores. E o ING, que é uma questão de movimento. Então, marketing, né, é o mercado em movimento. Eu, como profissional de marketing, tenho que entender os movimentos. Seja o movimento ambiental, seja o movimento demográfico, seja o movimento econômico, seja o movimento social, seja o movimento político, seja o movimento tecnológico. Ok, e aí você me diz, bom, qual é o grande objetivo do marketing, então? É tornar os nossos vendedores, é tornar os nossos clientes em nossos vendedores. Se eu quero tornar o cliente vendedor da minha empresa, porque hoje o poder do boca a boca numa sociedade mediada por rede é fundamental, ou seja, as pessoas não acreditam mais em propaganda, as pessoas não acreditam mais em publicidade, as pessoas acreditam na dica ou na sugestão que o Zenoni dá para o amigo. Pô, Zenoni, eu estou pensando em trocar de carro. Estou pensando em comprar o modelo X. Aí o Zenoni diz, puta, não compre esse carro. Pronto. Por mais que seja boa propaganda, o cara não vai comprar. Ou o pessoal está precisando de um dentista. Você acha que ele vai entrar no Google, vai entrar no caderno, vai entrar no convênio? Não, ele vai chegar para você e dizer assim, Zenoni, você tem um dentista para indicar? E você diz, pô, eu tenho um colega super bom e tal, e etc. E ele até atende pelo convênio. Então você nota que a referência de pessoas comuns, de pessoas que passam pelo serviço, pela experiência, pela utilização de um determinado produto, se tornou o principal testemunho, o principal fator de compra. Sim. Então não adianta mais o marketing gastar com merchandising, com trade marketing, com... Claro que isso é importante, mas o que vai realmente definir o processo de tomada de decisão de compra por parte do consumidor ou por parte do cliente é aquilo que ele obtém de informação nas suas redes sociais. Então, se o papel do marketing é transformar os clientes em vendedores, a pergunta que eu te faço é: qual é o papel do vendedor, então? O que o vendedor vai fazer? Exatamente, né? E ele tem que pensar nisso, porque é uma carreira que, se não ficar atento, ela tende a não. Ao profissional, né? Porque a atividade sempre vai continuar a atividade de venda, mas o profissional que tem um modelo ainda antigo, ele tende a desaparecer do mercado, né? E é interessante a sua fala, Miguel, e, e a gente passa, né, por perceber que muitas empresas elas ainda não incorporaram essa transformação digital, ou até mesmo incorporaram, mas nem sabem, tem ações pontuais, ou seja, não traz para a estratégia organizacional, não coloca isso dentro de uma filosofia de atuação. Quais são as dicas que você daria para aquele empreendedor, aquele empresário que ainda não incorporou a ideia da transformação digital em seus negócios? Qual o caminho para que ele consiga isso? E quais são os fatores críticos de sucesso para a implementação dessa cultura de transformação digital nas empresas? Essa é uma pergunta desafiadora. Todas Mas são, ok. mas eu sei que você pode me responder pela capacidade que tem. Eu vou te colocar até um pouco da metodologia que a gente usa na nossa empresa aqui de consultoria nessa área. E a primeira questão, Zenoni, é entender, responder a seguinte pergunta: por que os clientes compram de nós? Tudo começa por aí. Por que o cliente compra de mim? Ele compra de mim por causa de preço? Ele compra de mim por causa da qualidade? Ele compra de mim por causa da tradição? Ele compra de mim por causa da conveniência?
ele compra de mim por causa da modalidade de pagamento, ele compra de mim por causa do prazo de entrega, ele compra de mim pela questão da assistência técnica, ele compra de mim pela minha questão do atendimento. Por que esse cara compra da empresa? Essa é a primeira questão. Porque se você não entender por que as pessoas estão comprando de você, onde você vai fazer a melhoria de processo? Onde você vai implantar a digitalização? Como você vai potencializar essas oportunidades? Então, tudo começa respondendo essa pergunta, Zenoni. Por que compram de nós? Por que compram de nós e não compram do concorrente? Então, você começa a entender que pela primeira vez em 120 anos, desde a Revolução Industrial, ali 1903, quando saiu o modelo T do Ford como linha de produção, e a partir daí a sociedade deixou de ser artesanal, virou uma sociedade de consumo, a explosão de produtos, veio a Revolução Industrial e a gente entrou nesse mundo louco da produtividade, da produtividade, da produtividade, da produtividade. É claro que hoje a produtividade está resolvida com a robótica, né, com os algoritmos, né, e etc. Está sobrando para o ser humano o que sempre deveria ter sobrado para o ser humano, que é o nosso aspecto criativo. Ou seja, o que separa o ser humano de qualquer outro ser na Terra é a sua capacidade de raciocinar, de resolver problemas e criatividade. Ou seja, não mais a atividade de produzir, que é a produtividade, mas agora a atividade de criar. E por isso que a gente fala hoje tanto em inovação, e por isso que a gente fala tanto em inteligência coletiva e etc. Então, a primeira questão que você coloca, que me parece claro, é por que compram de nós? E aí você começa a entender que no mundo que a gente vive hoje, não existe mais vendas. A empresa não vende mais nada. Sabe por quê? Porque agora o poder não está mais com a empresa, o poder agora está com o cliente. Então você vê que a empresa não vende, a empresa é comprada, a empresa é escolhida pelo consumidor. As empresas viraram showroom. Você pega a indústria automobilística, a marca A tem esses carros, a marca B tem esses carros, a marca C tem esses carros, a marca D tem esses carros, e quem escolhe é você. Você pega a indústria de celulares, a marca A tem esses modelos, a marca B tem esses modelos, a marca C tem esses modelos, é o Zenoni que escolhe. O plano de saúde é o Zenoni que escolhe, o cartão de crédito é o Zenoni que escolhe, os bancos é o Zenoni que escolhe, o supermercado é você que escolhe, as viagens são você que escolhe. Ou seja, o poder, Zenoni, pela primeira vez, saiu da empresa. Você veja que antes o poder estava na produção. Quem tivesse produto e entregasse para o mercado estava feito. Legal. Aí todo mundo começou a produzir, gerou mais oferta do que demanda, e o poder passou para vendas. E aí vender significava fazer promoção. Aí entrou essa publicidade, né, os anos 60, 70, todo mundo fazendo propaganda, 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 televisão, rádio, jornal, etc. Depois que o pessoal começou a ver que todo mundo fazia propaganda igual, vieram os japoneses e disseram, não, não, agora o que importa é a qualidade do produto. E você lembra que o Accord bateu como carro mais vendido nos Estados Unidos pela primeira vez na década de 80. Nunca tinha acontecido de uma GM, de uma Chrysler, de uma Dodge e de uma Ford não ter o carro mais vendido, mas os japoneses conseguiram, né? Com um sistema de TQM, com um sistema de just-in-time, etc. E depois, cara, que a gente saiu de produto, saiu de vendas, saiu de processos, nós fomos para a experiência. Então você nota que pela primeira vez em 120 anos, quem tem o poder não está mais numa variável da empresa, está fora da empresa. Quem domina hoje a relação é o cliente. É o cliente que escolhe. E por isso nós, profissionais de vendas e profissionais de marketing, a gente tem que levantar da cadeira e ir até onde está o cliente.
tem que trazer a voz do cliente para dentro da empresa, tem que trazer o feedback, tem que dialogar. Não basta mais informar, não basta mais apenas comunicar, tem que dialogar, tem que sentir o que esse cliente está falando de nós e etc. Então, respondendo a tua pergunta, primeira questão, por que compram de nós? No momento que você sabe qual é o teu fator competitivo, o meu fator competitivo é preço. Legal. Então, se o meu fator competitivo é preço, eu tenho que trabalhar na minha parte de custos, concorda? Porque se o cara me escolhe por preço, eu só tenho uma forma de aumentar a minha margem de contribuição, é diminuindo os meus gastos. Então, eu vou utilizar a digitalização, as tecnologias, nos processos de redução de gastos. Eu vou procurar novos fornecedores, eu vou procurar novas máquinas, eu vou tentar melhorar o meu processo de logística. Ou seja, se o meu diferencial é preço, eu vou usar a transformação digital para diminuir gasto. Agora, se o meu diferencial é inovação, eu vou fazer transformação digital em áreas de inovação. Design thinking, vou pensar em agile, vou pensar em uma série de outras técnicas que me permitam, vou fazer inovação aberta, vou me ligar com a academia. Então, respondendo a tua pergunta, primeiro, o que driva qualquer tipo de investimento na empresa? Minha opinião. O que justifica uma empresa gastar dinheiro? É que esse gasto vai ser retornado por um cliente. Então, essa é a primeira questão. Então, eu acho que a questão da retenção dos clientes é fundamental, porque, como você sabe, as pesquisas mostram vender para um cliente atual custa 10 vezes menos do que obter um novo cliente. Então, os clientes atuais sustentam o negócio e os novos clientes permitem que a gente continue crescendo. Você me perguntou quais são as questões dos fracassos da transformação. E você toca num ponto interessante, porque as pesquisas mostram que 70% dos projetos de transformação digital não atingem os seus resultados, não entregam valor para as empresas. E eu diria de uma forma simples. A cultura organizacional da empresa entende transformação digital de formas diferentes. Então, o diretor de TI pensa alguma coisa de transformação digital, o diretor de marketing pensa outra, o presidente ou o CEO pensa outro, o diretor financeiro pensa um outro, por falta de uma metodologia de pensamento estratégico, que me parece que esse é o grande problema das nossas empresas. Nós não investimos nosso tempo para pensar no negócio. Nós temos uma cultura de executar 110% na operação. Não faz muito parte do nosso DNA também fazer planejamento. Então, se você não pensa, se você não planeja, você fica fazendo uma série de implementações de sistemas ad hoc ou standalones dentro da empresa, e você diz assim, que acontece muito nas empresas, né, Zenoni? Você também sabe disso. O cara gasta X milhões para colocar um CRM, X milhões para colocar um RP, e a única coisa que funciona na empresa é planilha Excel, né? Então, eu diria para você o seguinte: primeiro, identificar quais são as nossas vantagens competitivas, identificar por que os clientes compram de nós. Depois, quais são as iniciativas estratégicas que permitirão que nós consigamos vender mais na base atual de clientes, seja com o cross-sell, seja com o upsell, seja com recompra modificada, seja com recompra direta, e depois ter uma área na parte de gestão de clientes, que eu não gosto mais de chamar de área comercial, tá? Entende? Eu estou tentando mudar minha cabeça de área comercial, área de vendas, para uma coisa chamada área de clientes. Então, uma área de clientes que cuida dos atuais clientes e uma área de clientes que cuida dos novos clientes. Uma área de clientes que cuida da retenção e uma área de clientes que cuida de obtenção. E dentro dessa área de clientes estão marketing, vendas, atendimento, saque, CAC,
assistência técnica, logística, etc., para que a empresa entenda que uma experiência para o cliente é de responsabilidade de toda a empresa, não do marketing, não da área de clientes. Porque se o financeiro mandar uma fatura errada, tem problema com a experiência. Se o meu pessoal do armazém mandar o produto errado, tem um problema na experiência. Se o meu pessoal de assistência técnica não souber qual é o produto que está instalado, tem o problema da experiência. Então, se você notar, a experiência é em todo ponto do processo de consumo e isso precisa de um time para fazer. E aí temos um outro desafio, né, Zenoni? As estruturas organizacionais da Revolução Industrial, que geraram os silos por especialização, então quem conhece gente vai para RH, quem conhece finanças vai para finanças, quem conhece tecnologia vai para TI, quem conhece de produção vai para a fábrica, quem conhece de contabilidade vai para o administrativo e financeiro. Ou seja, não funciona mais, né? Ou seja, essa estrutura organizacional baseada em silos, em que cada uma das caixinhas tem objetivos diferentes, não adianta mais. Então, hoje, a estrutura organizacional e a cultura organizacional tem que estar ao redor do cliente. E nós temos que criar equipes para atender certos segmentos de clientes. Então, nós vamos ter uma equipe que tem um cara de RH, tem um cara de TI, tem um cara de finanças, que tem um cara de logística, que tem um cara de produção, para atender X clientes e manter essa experiência fluida, contínua e fazer com que esses clientes continuem comprando da nossa empresa. Então, resumindo aqui, em primeiro lugar, né, não é o produto que faz diferença. O que faz diferença é o teu cliente. Produto e serviço são os meios pelo quais você gera receita. Então, você tem que entender o que faz o teu cliente comprar de você e potencializar essa vantagem competitiva e entender um processo de pensamento estratégico, de planejamento estratégico, quanto tempo essa vantagem competitiva, né, vai sustentar o teu negócio. Porque aquilo que a gente aprendeu do Porter, de vantagem competitiva sustentável, hoje está um pouco caído, né? Porque hoje eu diria que é a vantagem competitiva temporária, porque está muito rápido aí a possibilidade dos nossos concorrentes nos imitarem ou entrar novos incumbentes, né, e simplesmente acabarem com o nosso modelo de negócio. Não sei se eu consegui responder. Muito, como é bom te ouvir, como é bom ouvir quem entende, né? Que aula que você está propiciando aos nossos ouvintes do canal de podcast. Miguel, eu quero já te agradecer e deixar o espaço para que você possa deixar o contato da sua empresa, o seu contato, como os nossos ouvintes eles podem te acompanhar e acompanhar o seu trabalho, as suas reflexões. Bom, Zenoni, você sabe que o meu sobrenome é interessante, né? Quer dizer, o meu sobrenome pessoal é Feio. Feyo. É feio mesmo, se pronuncia feio e tal. Então, assim, se você procurar um Miguel e colocar feio como sobrenome, você vai me achar no LinkedIn, vai me achar no Instagram, vai me achar em uma série de coisas. A gente tem também um canal no YouTube também. Eu sou fundador do Instituto Brasileiro de Transformação Digital. Então, se o pessoal quiser entrar e lá no YouTube acessar o nosso canal, vai ser um privilégio, vai ser um prazer ter vocês também como assinantes, e me coloco à disposição para ser conectado pelo LinkedIn, por qualquer outra rede, e a gente poder discutir esse tema de transformação digital aí que hoje, né, passa transversalmente por todas as áreas da empresa. Muito obrigado pela oportunidade, foi um grande prazer, Zenon, te rever, ver você de novo, e espero, daqui a algum tempo, a gente fazer uma outra, né, um outro negócio, podendo aprofundar mais ainda esses conceitos que a gente colocou aqui. Obrigado. Eu que agradeço, Miguel. Sem dúvida alguma, eu fiquei com muita vontade de perguntar mais, mas o nosso tempo é limitado.
mas vamos fazer sim, vamos fazer outros encontros. É sempre um prazer falar com você. Eu aprendo muito cada vez que eu tenho contato contigo. E, prezados ouvintes, até o próximo podcast. Até mais. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.